Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Cida, esse é o canal Comparte Livros e hoje eu vou falar do livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. No último vídeo eu comentei com vocês que ultimamente eu voltei a utilizar o meu Kobo, então eu andei baixando alguns livros, e aí esse livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ele faz parte de uma trilogia, que é a trilogia Millennium, e ele me foi indicado por uma amiga muito leitora, Thaís Vitali, que sempre me dá dicas de livro e me marca nas tags do Instagram. E aí ela me falou desse livro e como ela tem bastante credibilidade, eu resolvi ler. Calhou também de eu estar numa vibe muito de livro policial, né? Eu tinha lido O Chamado do Cuco e aí ela comentou que eu iria gostar desse. E de fato eu amei. A trilogia Millennium é de autoria do Stieg Larsson, que é um autor sueco, e ela fez bastante sucesso, né? Inclusive tem o filme do primeiro livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que eu vou comentar hoje também, que eu assisti essa semana. Os Homens que Não Amavam as Mulheres é um livro policial de investigação, e ele tem dois personagens principais, o Beth Salander e o Mikael Blomkvist. O Blomkvist, ele é um jornalista que ele está sendo processado por um cara que ele denunciou por fraude, corrupção, é um super empresário da Suécia. Como o Blomkvist não tinha como provar as coisas que ele publicou sobre o cara, ele acaba sendo condenado por difamação e ele está num momento completamente sem credibilidade na sua carreira. E nesse meio tempo ele é chamado por um milionário sueco, que é o ex-presidente de uma grande empresa de lá, a conduzir uma investigação, na verdade, na família dele. Esse cara tem uma família muito grande, que é a família Wenger, disputas pelo poder e tudo mais, e aí teve uma sobrinha dele de 16 anos que ela desapareceu, isso nos anos 60, e nunca ninguém encontrou o corpo, ninguém sabe o que foi feito dela. Esse cara, que é o Henrik, ele tem certeza que ela foi assassinada por alguém da família, e ele quer que o Blomkvist descubra quem foi. Claro que o Blomkvist, como jornalista, não se interessa muito a fazer isso. Então, o que o Henrik propõe pra ele é: se você fizer isso pra mim, eu te dou as provas que você precisa pra ferrar com o figurão lá, que é o Wanderstrom. Sei lá como é que fala isso. E aí o Blomkvist acaba aceitando essa empreitada, então, pra investigar o que aconteceu com a moça desaparecida, que é a Harriet Wenger. Tem outra personagem, que é a Lisbeth Salander, no caso. Ela é uma investigadora de uma firma de segurança. E esse grupo, a família Wenger, eles contrataram a Lisbeth, no caso, para fazer uma investigação sobre o Mikael antes de contratá-lo. E aí, num determinado momento da história, ela vai se juntar ao Blomkvist para descobrir também o que aconteceu com a Harriet. Então, essas histórias vão se juntar num determinado momento. O legal dessa investigação é que, na verdade, a Harriet é só a ponta de um iceberg. Então, eles vão investigar o desaparecimento dela e eles vão descobrir muito mais coisas que existem por trás disso. E coisas surpreendentes, maravilhosas, de arrepiar os cabelos. Até chegar o momento do encontro da Lisbeth com o Mikael, a gente tem uma sucessão de cenas paralelas. Então, uma cena com o que tá acontecendo com o Mikael, uma cena com a Lisbeth, uma cena com o Mikael, uma cena com a Lisbeth. Aí só lá na frente é que vão se juntar, no caso, né, os dois núcleos da narrativa. Eu achei super legal essa maneira de narrar também. Uma das coisas que eu mais amei no livro é a construção dos personagens. Os personagens são todos maravilhosos e apaixonantes e incríveis. Eu adorei de verdade. Com especial destaque para as mulheres. Não poderia deixar de dizer do papel que as mulheres têm nessa história, né? O título, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é o título em português. Inclusive, algumas pessoas criticam, porque ele é de uma tradução, não sei como é em sueco, né? Mas em inglês é A Garota com a Tatuagem de Dragão, que seria a Lisbeth Salander. Porém, eu, ao contrário de outras pessoas, achei o título muito bem traduzido, porque é uma história permeada de homens que violentaram mulheres de diversas formas e permeada de mulheres que lutam contra essas violências. Então eu achei o título super adequado, eu gostei mesmo. Inclusive, cada capítulo tem uma epígrafe que fala da violência contra a mulher na Suécia. Então assim, tanto por cento das mulheres já sofreram violência doméstica, por exemplo. Então cada epígrafe tem uma estatística dessas assustadora. E aí o que eu achei mais incrível no livro é que as personagens femininas, elas são incríveis, elas são extremamente complexas e bem construídas. Você tem, por exemplo, a Erika Berger, ela é uma jornalista super bem sucedida, competente, né? Ela é a diretora da revista e ela tem um casamento e ela tem um caso com o Blomkvist há muito tempo, que é, na verdade, eles são super amigos e eles ficam juntos de vez em quando, é meio friends with benefits, assim. E o marido dela sabe, então eles têm um relacionamento mais ou menos aberto e, tipo, todo mundo fica bem com isso, entendeu? Então não é nada careta, assim, é super legal. Você tem a própria Harriet Wenger, que é a moça desaparecida, que durante a investigação o Mikael vai descobrir várias coisas, né? E ela era uma das
apesar de muito jovem, ela já era cotada, por exemplo, para dirigir o grupo. Então ela era tida como uma moça muito inteligente e tudo mais. Aí você tem a Cecília Wenger, que é uma dos membros da família Wenger. Na verdade, eu não gosto muito dela particularmente, mas ela sofria violência doméstica, e aí depois que ela se libertou, ela ficou super independente também. É uma mulher que cuida da vida dela, que é sozinha, rompeu relações com o pai, porque o pai é nazista, e o pai achava que ela tinha que apanhar mesmo, e coisas assim, sabe? Então tem muitas mulheres fortes, inspiradoras e incríveis assim no livro. Eu achei isso muito legal. Infelizmente isso é meio raro de se achar na ficção, né? Mais no cinema do que na literatura, mas na literatura também um pouco. Então eu acho muito legal quando você tem essa complexidade feminina em cena. E claro, como eu não podia deixar de falar, a principal personagem, que é a Lisbeth Salander, que é, meu Deus, eu não sei o que dizer, eu estou totalmente gamada, apaixonada e vidrada na Lisbeth Salander, entendeu? Eu adoraria ser a melhor amiga dela, se ela tivesse amigos. Ela é o máximo. Então, assim, primeiro que ela tem um estilo todo alternativo. Então ela é cheia de tatuagens, ela usa piercings. E ela é bem magrinha, bem pequenininha, assim, meio anoréxica. Então ela já foge daquele padrão, né, das mulheres protagonistas perfeitas de propagandas e novelas. Depois que ela tem uma habilidade que é muitas vezes tida como masculina, que é a habilidade com computação. A Lisbeth é hacker. Ela é uma das melhores do mundo. É super legal essa habilidade ligada a uma personagem feminina. Assim como no segundo livro ela vai aparecer ligada com a matemática também. Então eu acho super legal essa quebra, né, expectativa. E terceiro, que ela é maravilhosa, assim. Ela é extremamente inteligente, extremamente moral, como o Blomkvist diz em determinado momento da história. Ela pode ser bastante violenta, assim, pra se vingar ou pra buscar justiça, sabe? Então ela é uma personagem que tem esse senso de justiça também. Ela sofre muita violência ao longo da vida dela. A maneira como ela lida com isso é muito inspiradora. Então ela não tem um perfil assim de vítima passiva, sabe? Então ela vai pra cima e ela procura justiça. E eu achei isso o máximo. A maneira... Gente, a maneira como ela lida com as coisas é que eu não posso dar o spoiler, mas ela tem uma cena que ela passa por uma coisa muito horrível, que foi uma cena horrível de ler, inclusive. E aí a maneira como ela vai, enfim, lidar com isso depois compensa, sabe? Você fala, ah, finalmente, valeu a pena pelo menos ter que ler aquela parte horrorosa. Eu particularmente gostei muito dela, pra mim ela foi o que mais valeu a pena nessa trilogia. Ela é maravilhosa e vale a pena ler só por causa dela, porque ela é simplesmente incrível. Agora, não é a única coisa legal no livro também. Achei o livro extremamente original e eu achei a investigação muito bem amarrada. Então a maneira como eles vão descobrindo as coisas, como eles descobrem as pistas, como eles fazem as ligações, não é um negócio inverossímil do tipo assim, nossa, isso nunca aconteceria. Não, você percebe que tem um raciocínio e tem às vezes um golpe de sorte, mas que acontece também, né? Por que não? E tem uns golpes de azar também. Mas enfim, eu achei muito bem amarrado e isso pra mim, pelo menos, é essencial no romance policial, ele tem que convencer, e eu achei ele muito convincente. Outra coisa que eu achei muito legal no livro é a crítica que ele tem, é uma crítica social e política mesmo, para alguns aspectos da Suécia, e que, gente, são muito transportáveis assim pra cá. Então você tem, por exemplo, o esquema de fraude milionário lá do empresário, você tem a questão da violência contra a mulher. Existe uma crítica às instituições. Então, por exemplo, a Lisbeth, ela passa por algumas situações em que outras pessoas chamariam a polícia, mas ela não confia na polícia. Então tem uma crítica forte para a maneira como a polícia vai lidar com as coisas. Isso na Suécia, hein? A questão do judiciário também, enfim. Então tem muita crítica às instituições de maneira geral. Inclusive a gente percebe um narrador que ele não é totalmente indiferente. Alguns comentários que ele tece, né, sobre essas instituições ou sobre a maneira como as coisas são conduzidas ali, politicamente, socialmente falando, a gente percebe ali um dedinho do autor também. Eu também assisti o filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Na verdade existem duas versões, tem uma versão sueca mesmo, essa eu não assisti, e tem uma versão hollywoodiana. O Mikael Blomkvist é aquele cara que faz o 007, é alguma coisa Craig, eu não lembro o primeiro nome dele, acho que é Daniel. É um filme longo, tem quase 3 horas, mas ele é bem adaptado, assim, ele é até bem fiel ao livro, eu achei legal. Então eu só recomendo que você não assista antes de ler o livro, porque ele vai trazer várias revelações, inclusive uma revelação do segundo livro, que eu sei porque eu já li o segundo livro, mas pode tirar um pouco a graça da leitura. Então, se eu fosse você, eu lia primeiro e aí só depois eu assistia pra comparar, né, e pra ter um referencial. Outra coisa sobre o filme é que eu comentei que tem algumas cenas no livro que são difíceis de ler, né, por serem horrorosas, cenas fortes. O filme, obviamente, isso é visual. Então ele pode ser complicado às vezes. Aí eu aviso pra quem é mais sensível nesse sentido, tá? Esteja preparado porque
Não é muito bonito, não. Algumas coisas são bem difíceis de ver, assim. Pra mim, pelo menos, é de embrulhar o estômago. Bom, então é isso. Eu não terminei ainda de ler a trilogia Millennium, mas eu gostei extremamente do primeiro livro e eu quis fazer um vídeo só dele. Então nos próximos vídeos eu vou falar dos outros livros também, do segundo e do terceiro livros. E sobre a questão das mulheres importantes e apaixonantes e personagens femininas bem construídas, eu comentei sobre o cinema, né, como isso é raro no cinema. Eu vou deixar um link pra vocês falando do teste de Bechdel, que é um teste pra saber se as personagens femininas do filme, no caso, né, ele é direcionado pro cinema, são bem construídas ou não. Aí se vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando, que infelizmente é raro um autor que cria essas personagens femininas complexas como mulheres de verdade, né? E não como troféu para o herói apenas. Eu achei o livro nota 10. Dos livros que eu li nos últimos tempos, é sem dúvida o melhor deles. Eu acho que vocês deviam ler também. Então, um beijinho, até o próximo vídeo.